Este vídeo é a questão número 14, a parte 2, sobre o espírito do anticristo na sociedade atual de vigia. E o assunto que vai ser considerado tem a ver com a sociedade atual de vigia, tem servido como mediadora entre Deus e os homens, assim como a Virgem Maria tem servido de mediadora entre Deus e os católicos. Antes de passar ao vídeo, eu vou apenas responder alguns comentários acerca do vídeo anterior, e uma delas teve a ver com a expressão adoração a Jesus. Isto pode fazer confusão a muita gente, e recebi um comentário nesse sentido, de que parece que eu estou a promover a adoração a Cristo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a palavra adoração no grego. E existem 4 palavras para definir adoração no grego. Uma delas é proskineo, latreu, sebo e treskeia. São 4 palavras. E a palavra proskineo aplica-se tanto a Jesus como a Deus, a Jeová. No entanto, a palavra latreu só se aplica a Jeová e não a Cristo. Por isso há expressões na Bíblia que falam em adorar a Jesus e usa a palavra proskineo. E há palavras que se falam em adorar a Jeová que se usa a palavra proskineo e latreu. Mas latreu é só o Pai. A expressão sebo tem mais a ver com o sentimento interior, que a pessoa pode estar em casa sem fazer nada e em adoração a Deus, no seu espírito, apenas em silêncio. E a palavra treskeia já tem a ver com rituais. Vou-vos dar um exemplo. Mateus 4:10 aparece aqui a expressão tu adorarás ao Senhor teu Deus. O adorar está proskineo. E logo a seguir diz, e só a ele servirás, latreu. Por isso, proskineo e latreu são 2 palavras usadas para a adoração. Só que a palavra proskineo é usada aqui, em Mateus 4:10, para se referir a Jeová. Mas também é usada esta palavra proskineo para se referir a Jesus. E um dos exemplos foi Hebreus 1:6, que foi demonstrado no vídeo passado. No entanto, a segunda palavra, que é latreu, que tem a ver com serviço sagrado em adoração, só é aplicada a Jeová e nunca a Cristo. Por isso, aquilo que eu me estava a referir é, não há nenhum problema em usar a palavra adoração a Cristo quando se refere ao termo grego proskineo. Porque aquilo que se passa connosco, membros da sociedade de vigia, tem a ver com a doutrina que eles nos passaram, em que nós ficámos com a fobia à palavra adoração. Eu lembro quando era pequeno, eu disse ao meu pai, eu adoro mousse de chocolate. Quando eu disse adoro mousse de chocolate, aquilo parecia o armas de lá em casa. Adoro! Isso nunca se diz adoro. Adoro é só a Deus. Ainda hoje me estou a recuperar desse trauma. A palavra adoração passou a fazer, na minha mente, a fazer curto-circuitos. Não se usa. Ok, é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Isso é uma panca, desculpem a expressão, que nos foi passada pela sociedade de vigia. Por isso, usar a palavra adoração com relação a Jesus é possível, desde que seja a expressão grega proskineo. Agora, eu não posso usar a palavra latreu a Cristo, porque a Bíblia não me dá essa autoridade. A autoridade de latreu é para o Pai, não para o Filho. Fiz-me entender? Isto faz mais ou menos lembrar aquilo que se passa com a definição da palavra amor. Amor em português é amor, mas no grego está mais definido. Há o amor, filia, storgé, eros e agape. São palavras que são traduzidas em português como amor, mas no grego tem nuances. Por isso, quando eu me dirijo, eu amo o meu pai ou a minha mãe, eu uso a expressão storgé. Se eu digo eu amo o meu amigo, uso a expressão filia. Se eu amo a minha esposa, eu uso a expressão eros. Mas há uma palavra que é agape. Esta refere-se ao amor do Espírito. Por isso é que em 1 João 4:8 diz que Deus é amor. No grego está, Deus é agape. Agape é um tipo de amor do espírito, não da alma, não do corpo. Porque o filho, o storgé e o eros são amores que têm a ver com sensores físicos, têm a ver com genética, laços consanguíneos. Por isso são amores do nosso habitat físico. Eros, filia e storgé têm a ver com isso, sensores do nosso corpo. Só que esse amor agape é um amor do nosso espírito. Por isso é que o apóstolo Paulo disse que nós somos templo de Deus. E um templo tem o Santíssimo, o Santo e o Pátio. O Santíssimo é o meu espírito,
O santo e o pátio é a minha alma e o meu corpo. E a minha alma e o meu corpo têm sensores físicos, têm laços consanguíneos. Por isso é que se usa as expressões eros, filia e storge ao templo do corpo humano, que tem a ver com o santo e o pátio. Minha alma e o meu corpo. Mas quando eu me quero referir ao amor do Espírito, do meu Santíssimo, eu uso a expressão agape. Por isso é que agape não tem a ver com laços consanguíneos, não tem a ver com emoções, não tem a ver com química, não tem a ver com cunho sexual. Tem a ver com algo que se passa no meu espírito, que a Sociedade de Vigia define isso como amor baseado em princípios, uma coisa assim. Que para mim é muito vago, essa definição é muito vaga. Por isso agape é o amor do Espírito, do nosso Santíssimo, do templo de Deus, o nosso Santíssimo. Fiz-me entender? Hein? Por isso o mesmo se passa com a palavra adoração. Por isso a palavra adoração são 4 palavras e uma delas pode ser aplicada a Cristo, que é o proskineu. É aplicada a Cristo e é aplicada ao Pai, proskineu. Latreu é só ao Pai, não é ao Filho. É só isso. E foi isso que eu quis dizer. Mas depois iremos fazer um vídeo que fale sobre a palavra adoração, um bocadinho mais específico, vai ser um bocadinho chato, porque temos que ir buscar várias passagens, mas iremos fazer esse vídeo mais lá para a frente. Outra questão que surgiu teve a ver com o batismo. Eu dizer que o batismo da Testemunha de Jeová não é válido. O que eu quero referir com isso é que o batismo que Cristo ordenou, biblicamente falando, foi batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é biblicamente aceitável. Por isso, se eu batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é aceitável. Mas, se eu batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Belzebu, obviamente isto não é biblicamente aceitável. Ou eu batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Apóstolo Paulo, isto não é biblicamente aceitável. Ou eu batizar alguém em nome do Pai, do Filho e da organização, isto não é biblicamente aceitável. Foi isso que eu quis referir. Agora, se Cristo aceitou o batismo, é outra coisa. Por isso, eu não estou a invalidar o batismo, porque nem tenho essa autoridade, eu não estou a invalidar o batismo de acordo com Cristo ter aceito ou não o batismo. Porque pode não ser biblicamente aceitável, mas Cristo pode ter aceito o batismo. Porque os batismos eram feitos em nome de Jesus. No livro de Atos deixa bem claro, batizado em nome de Jesus. Por isso, se Cristo aceitou o batismo, não pertence à nossa autoridade definir sim ou não. É Cristo que pesquisa os rins e o coração, de acordo com o Apocalipse 2:23. Sou eu que pesquiso os rins e o coração. Cristo é que define o que estava no coração da pessoa. Sendo um bocadinho mais específico, eu fui batizado há 35 anos atrás e eu, Nuno Santos, encaro o meu batismo como válido. É válido. E eu estou a provar que eu não me dediquei a nenhuma organização. Estou a provar isso. Não, eu dediquei-me a Cristo, não a uma organização. No entanto, eu conheço uma pessoa que tem funções dentro da Sociedade de Vigia, de responsabilidade, que não encarou o batismo dele como válido. E ele batizou-se outra vez. E continua aí dentro. Mas rebatizou-se. Agora, se Cristo aceita ou não o batismo, tem a ver com a consciência da pessoa, com o coração da pessoa, na sua relação com Cristo. Ponto. E era isso que eu me queria referir. Por isso, eu dizer que o batismo biblicamente não é válido, isto é correto. É diferente se Cristo aceitou ou não o batismo. Tá bom? Penso que fui claro com relação a isto. Outra questão que surgiu foi pessoas dizerem que substituir a Cristo é uma expressão aceitável. Estou a falar de 2 Coríntios 5:20, quando a tradução do Novo Mundo traduz que nós substituímos a Cristo. As outras traduções usam a expressão falamos por Cristo. A palavra substituir a Cristo, alguns dizem, é aceitável. É possível. Quer dizer, se é possível ou não, quer dizer, tudo é possível. Agora, nenhuma tradução faz isso. Por isso, traduzir as Escrituras é uma das maiores responsabilidades que pode haver, porque é traduzir a voz de Deus. Cuidado com isto. E se essa suposta noiva que existe nos Estados Unidos, esses 9 homens, se eles realmente estão submissos a Cristo, isso deve começar com o bom senso, comportamento e o uso de palavras. Por isso, a sociedade toda vigia ter a ousadia de aproveitar a ausência do Cristo e apropriar-se de um lugar e dizer, olha, o meu noivo está ausente, agora olhem para mim. Isso é vergonhoso. É vergonhoso uma tradução que minimamente induza um leitor, nem que seja um neurónio do leitor, a achar
que homens podem substituir a Cristo. Para mim é vergonhoso. E faz lembrar um bocadinho quando nós avaliamos uma pessoa, as qualidades de uma pessoa. E às vezes essa pessoa, só por estar na nossa presença, nós apreciamos a sua presença. E quando essa pessoa começa a falar, encanta-nos. Por causa da sua modéstia, as expressões que usa, a sabedoria, o dom da palavra que usa, isso encanta-nos. No entanto, há outras pessoas que a presença delas até pode ser apreciada, mas quando começam a falar de forma atrevida, arrojada, em que nós damos a mão, apanham-nos o braço, essa pessoa a sua presença começa a ser desconfortável. Isto é a mesma coisa que eu chegar ao pé do Presidente da República, o Jorge Sampaio, e tratá-lo por tu. Então, como é que estás? Está tudo bem lá na família? Quer dizer, isto revela aqui uma ousadia inoportuna, uma desconsideração enorme para com a pessoa com quem eu estou a falar. Tratar alguém por tu, que assume aquela responsabilidade de presidência da República. Quer dizer, isto define bem que tipo de pessoa eu sou, a maneira como se fala. É isto que me refiro. A sociedade atual de vigia aproveitar a ausência do Cristo para se apropriar do seu lugar e induzir as pessoas a olhar para ela, isto é vergonhoso. Se a tradução substituir a Cristo em 2 Coríntios 5:20, se é possível ou não, tudo é possível. Mas eu não conheço nenhuma tradução que use a expressão substituir a Cristo. E foi isso que eu quis referir. E é um atrevimento da noiva do Cordeiro a afirmar publicamente que substitui o seu noivo. Ao invés disso, devia se comportar como Sara, que Sara chamou no seu coração Abrão de seu Senhor. O meu Senhor. No coração. Muito mais cuidado teria Sara ao falar na presença do seu Senhor. E é isso que eu me refiro. A audácia da sociedade atual de vigia querer mandar em casa na ausência do seu Senhor. Está longe do espírito de Sara. Além disso, e para concluir, a expressão substituir a Cristo é apenas uma peça do puzzle de um padrão de comportamento da sociedade atual de vigia. Porque a expressão substituir a Cristo não foi apenas um caso esporádico. Não é um erro de casting, olha, enganámos-nos, mas já está traduzido, paciência. Não, nós estamos a falar de um padrão de comportamento. A sociedade atual de vigia vai ao ponto de dizer nas suas publicações que deram demasiada importância a Jesus. Como é que alguém pode afirmar uma coisa destas? Quando a Bíblia deixa bem claro que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Como é que alguém pode dizer demos importância demais a Jesus? Como é que esta noiva tem a audácia de dizer confiem em Jeová na oração, isto é, confiem em Deus e em mim, confiem em Deus e em mim, mas onde é que está o teu noivo? Como é que esta sociedade atual de vigia tem a ousadia de, em Mateus capítulo 4, traduzir tentador e diabo com letra maiúscula e Filho de Deus e Espírito Santo com letra minúscula? As honras estão invertidas. Por isso nós não estamos o substituir a Cristo não tem a ver com um erro de casting, não tem a ver com um caso esporádico, tem a ver com um padrão de comportamento. Nós temos aqui uma noiva ousada, atrevida, que não vai subir ao altar. É isto que eu me queria referir. Tá? Só isto. Só isto. Vamos então passar ao vídeo propriamente dito, que é a parte 2 em que trata do espírito do anticristo na sociedade de vigia. E guardem esta frase, que é isto que nós vamos destacar, que tem a ver que a sociedade de Torre de Vigia tem-se comportado como mediadora entre Deus e os homens, assim como a Virgem Maria tem servido de intercessora, mediadora entre Deus e os católicos. Está bem? Vamos então, primeiro de tudo, definir a palavra, a expressão anticristo. Aparece na primeira e na segunda carta de João, mais ninguém fala a não ser o apóstolo João. E o texto que eu uso como base é 1 João 4:3, a tradução King James, verde como o espírito do anticristo. Por isso o espírito do anticristo, isto não tem a ver com um bicho vermelho, com chifres e uma forquilha na mão. Não tem a ver com isto, tem a ver com uma atitude mental. Alguém que tenta ocupar o lugar de Cristo. E quando o apóstolo João escreve sobre o anticristo, na primeira e segunda carta de João, ele está-se a referir principalmente a um grupo que espalhava heresias cristológicas, que tinha a ver com os gnósticos. Havia outros grupos, além dos gnósticos, que eram os ebionitas e os docetistas, que
negavam a divindade de Cristo, e os gnósticos eram um deles. Por isso, quando o apóstolo Paulo está a falar sobre pessoas que dizem que Cristo não veio na carne, está-se a referir a estes grupos de cristãos que misturaram a filosofia grega com o cristianismo, e que Cristo não podia ter vindo na carne. Por isso, João definiu-os como: estes são o anticristo. Por isso, o anticristo não é um bicho vermelho. O anticristo tem a ver com uma atitude mental, o espírito que ativa a mente de pessoas que querem desonrar a Cristo, ou então ocupar o lugar de Cristo. Conforme aparece na tradução do Novo Mundo, no glossário das palavras, o termo grego tem dois significados. Refere-se a quem é anti ou contra Cristo. Ou então, pode referir-se a um falso Cristo ou a alguém em lugar de Cristo. Por isso, qualquer pessoa, organização ou grupo que afirme falsamente representar a Cristo, ou se oponha a Cristo e aos seus discípulos, pode ser chamado corretamente de anticristo. Por isso, o que eu estou a destacar é organização que diz representar a Cristo, mas opõe-se a Cristo. E é aqui que entra a sociedade Torre de Vigia. Por isso, o anticristo não é apenas aquele que age diretamente contra Cristo, mas é toda a organização que hipocritamente finge representar a Cristo para ocupar um lugar que permita roubar as ovelhas do Cristo. Isto é o anticristo. E a sociedade Torre de Vigia tenta ocupar um lugar que Cristo não lhe deu para se apoderar de 8 milhões de pessoas, roubar essas ovelhas do Cristo para dentro de um organismo religioso. Isto é o anticristo. E este tipo de comportamento, Jesus alertou em João 10:1, que fala de ladrões de ovelhas. E o texto diz: digo-vos com toda a certeza, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas só por outro lugar, é um ladrão e um saqueador. Por isso, Cristo está a falar de ladrões de ovelhas, ladrões das ovelhas do Cristo, que não entram pela porta onde está o Cristo. E, conforme mostra esta imagem, saltam um muro para dentro do redil para roubar a ovelha. Por isso, este tipo de organização não entra pela porta onde está o Cristo, que protege as ovelhas, que é o pastor, mas salta o muro para se apoderar das ovelhas. Por isso, isto é o espírito do anticristo. É o poder que energiza falsos profetas. E qual é o objetivo destes falsos profetas? É focarem a atenção não em Cristo, mas neles. A projeção não é em Cristo, mas no organismo, na organização que eles próprios criaram. O objetivo não é direcionar as pessoas para terem confiança e lealdade a Cristo, mas antes para terem confiança e lealdade no organismo que eles montaram. Isto é roubar ovelhas a Cristo para um organismo montado por eles para viver à conta deles. Por isso aquilo que estes organismos fazem é ver a fé de pessoas crentes como uma oportunidade de negócio. Então, montam um organismo e tentam rentabilizar a fé de pessoas crentes como um produto a ser vendido, a ser explorado e criar um organismo, uma organização multinacional avaliada em bilhões de dólares. Isto é a marca d'água da sociedade Torre de Vigia. Vamos então considerar outra apropriação ilícita da sociedade Torre de Vigia de uma das funções do Cristo, que é ter o papel de mediador. A mediação entre Deus e os homens é feita por Cristo. No entanto, a sociedade Torre de Vigia conseguiu infiltrar-se como tendo um papel secundário nesta mediação. Vamos usar a definição de mediador do estudo perspicaz das Escrituras, em que diz que o mediador é alguém que atua entre duas partes discordantes para reconciliá-las, ser intercessor, intermediário ou medianeiro. Nas Escrituras o termo é aplicado a Moisés e a Jesus, que foram respectivamente os mediadores do Pacto da Lei e do Novo Pacto. Por isso ninguém tem autoridade para se interpor entre o homem e Deus. Qualquer pessoa que se tente interpor entre Deus e o homem é uma infiltração de elementos estranhos. Cristo não designou um papel secundário como mediador. Por isso o objetivo deste tipo de iniciativa é apropriar-se ilicitamente de um lugar para roubar ovelhas. Obviamente, vocês nunca vão ver nas publicações da Sociedade Torre de Vigia uma afirmação direta, dizer nós somos os mediadores entre Deus e vocês. Não vão ver isto, mas a ideia é passada e essa ideia é assimilada na mente, no subconsciente de 8 milhões de pessoas. E vamos ver como é que eles fazem isto.
Vou usar apenas um exemplo de uma sentinela, dos muitos exemplos que nós podíamos citar. Notem a sentinela de 76, 1 de maio. E diz aqui, por meio dela, isto é, por meio da organização, entramos em contacto íntimo com Jeová e seu filho. Frase à frente, esta é a única organização que ele usa. A expressão, por meio dela, entramos em contacto direto com Jeová e seu filho. Estamos a falar aqui de uma organização que é mediadora secundária. Este é o espírito que é passado ao longo das décadas, que eles servem como um mediador secundário. Mas isto é daquelas balelas, é daquelas petas que dá direito ao Oscar. Isso quer dizer que se a organização é o meio de chegar a Deus, é um mediador secundário, e se ela só surgiu em 1881, isso quer dizer que antes de 1881 não havia maneira de estar em união com Deus. Porque não havia mediador secundário. Isto não faz o mínimo sentido. Isto é uma daquelas petas que dá direito ao Oscar. Pensando bem, eu até tinha direito a um Oscar, porque eu acreditei nesta peta durante quase 50 anos. Por isso não vem aqui ao palco receber um Oscar do maior pato por teres acreditado nisto durante quase toda a tua vida. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre este assunto, com relação a mediadores secundários, como a Sociedade de Teologia quer passar a ideia. E os testemunhos são bíblicos, e aquilo que nós vamos ver são textos muito conhecidos, mas que às vezes não são escrutinados por nós. Em que a Bíblia deixa claro que não é permitido alguém tentar se infiltrar como mediador, um mediador secundário. Isso não é permitido. Mediadores secundários são elementos estranhos à doutrina bíblica, à doutrina cristã. Veja o caso de João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto é claro. Eu sou o caminho. E realmente a Sociedade de Teologia concorda com isto. Realmente Jesus é o caminho. É o caminho. Mas o caminho é por meio de nós. Notem a publicação. Sentinela de 85. Por ver o Jeová um canal correspondente entre seu povo hoje? Certamente que sim. Jesus mencionou isso na sua profecia a respeito da transmissão do sistema de coisas quando se referiu à classe ungida do escravo fiel e discreto. Ou seja, a Sociedade de Teologia concorda que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, mas por meio de nós. Isto é o que dizem. Notem a segunda expressão. Eu sou a verdade. E a Sociedade de Teologia concorda com isto, que Jesus é a verdade. Mas Jesus é a verdade por meio de nós. Notem como isso está na Sentinela de 61. A classe do escravo tem servido como canal exclusivo de Deus para a corrente da verdade. Isto é, Jesus é a verdade, sim, mas a Sociedade de Teologia é o canal dessa verdade. Ok, vamos ver a terceira expressão. Eu sou a vida. A Sociedade de Teologia concorda com isto. Mas notem o que diz na Sentinela de 2012. As outras ovelhas nunca devem se esquecer de que a sua salvação depende do seu apoio ativo aos ungidos irmãos de Cristo, que ainda estão na terra. Por isso a Sociedade de Teologia concorda que Jesus é a vida. Sim, mas a vossa vida depende de nos apoiar. A Sociedade de Teologia. Ele é a vida, mas por meio de nós. Por isso, o que nós temos aqui é aquilo que salva não é identificar o Messias. Aquilo que salva é identificar a Sociedade de Teologia, que é o mediador secundário para o Messias. Quando Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por mim. Vocês não conseguem ver aqui uma infiltração de elementos estranhos na relação com Cristo e Deus. Há sempre um mas. Sim, mas por meio de nós. E notem como isto é desmentido em Atos 4,12. Diz lá, além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. Não há salvação em mais ninguém. Não há outro nome debaixo do céu. E notem, quando diz debaixo do céu é abaixo do céu. Não se está a referir a anjos, a criaturas angélicas, está-se a referir a humanos. Não há nenhum outro nome debaixo do céu.
Por outras palavras, se aparecer aí alguém a dizer que somos nós um mediador ou um mediador secundário, cuidado, isso é o anticristo, querem roubar ovelhas, não há outro nome, nem pessoa individual, nem coletiva, nem corporativa, como a sociedade de religia. Por isso eu não admito elementos estranhos nesta mediação. Só que aquilo que a sociedade de religia faz é isso mesmo, é infiltrar-se. Sabe o que é que isto faz lembrar? A sociedade de religia prega um Jesus Cristo plus. O que é que eu quero dizer com isto? Vou dar como exemplo os telefones. Existe uma versão de uma marca de telefone, eu vou dar um exemplo, Samsung S24. Existe um modelo normal, S24, mas depois sai outro modelo, que é o S24 Plus, que tem mais umas características. E aquilo que a sociedade de Torre de Vigia faz é pregar um Jesus Cristo Plus. Não é um modelo original, é um Plus. Isto é, a salvação é Cristo, é Jesus, mais sociedade de religia. É um plus. Quer dizer, o papel de Cristo não é suficiente, temos que acrescentar outras características ao Cristo. Por isso, aquilo que é pregado pela sociedade de religia é Jesus é mediador, mas por nosso intermédio. A sociedade de religia tem ali um papel fundamental, secundário, mas fundamental na vossa salvação. Quer dizer, isto é um discurso enganoso de alguém que tenta ocupar um lugar de forma ilícita com o objetivo único de rapinar ovelhas. Este é o objetivo. E aquilo que a sociedade de religia faz é, ao se introduzir como mediador secundário, consegue então obscurecer o papel do Cristo, pô-lo de lado e dar ênfase a uma organização. É isto que tem acontecido. Quando a Bíblia não dá permissão para este tipo de elementos estranhos na mediação. Jesus nunca falou num mediador secundário, mas é isto que a sociedade de religia faz. Notem 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo. Está aqui a falar do papel entre Deus e o homem. E há aqui um elo entre Deus e o homem, que é Cristo. E notem, diz que é um só mediador. Não fala em mediadores secundários. Diz um só. Não é um só plus. Não. Um só. E depois deixa bem claro que esse mediador é um homem. Um homem. Não diz que são 2 homens e não diz que são um corpo de homens. Não são 9 homens. É um homem. Está no singular, não está no plural. Um homem. E notem, quando o apóstolo Paulo, inspirado, diz que é um homem como mediador, porquê que Paulo não disse só temos um mediador, o primogênito de toda a criação? Ou só temos um mediador, o unigênito? Ou o nosso mediador é a palavra? Porquê é que Paulo não escreveu que temos como mediador a palavra, o primogênito, o unigênito? Porquê é que ele não fez isso? Bem, quando Jeová inspirou as Escrituras, obviamente sabia o que estava a fazer e era uma forma de ir podando falsos profetas que se tentariam introduzir neste papel do Cristo. Porque se Paulo tivesse dito a palavra é o nosso mediador, ou o primogênito é o nosso mediador, ou o unigênito é o nosso mediador, ele estava-se a referir à esfera celeste. Porque realmente Cristo tem estes papéis no domínio espiritual. E isso automaticamente deixaria desocupado o plano terrestre. Então o plano terrestre iria haver aqui uma tentativa de ocupar esse lugar que estava desocupado. Porquê? Porque falou em primogênito, unigênito, não falou de homens. Não. Quando Paulo escreve um homem, ele está a excluir a possibilidade de outros homens se introduzirem como papel de mediador secundário. Não, esse lugar não está aberto. A esfera terrestre, não há vagas, não há candidatos. Acabou. Está preenchido por um homem. Por isso, qualquer pessoa que se tente introduzir neste papel de mediador é um pseudo-mediador. É um enganador. É o anticristo. Por isso, não existem homens que nos levam a Deus. Existe um homem que nos leva a Deus. Esse lugar está ocupado. E não há lugar para homens, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Esse lugar está ocupado por um homem. Se não, pensem no seguinte: as nossas orações a Deus
geralmente levam em conta a expressão chegamos a ti por meio do Cristo. Ele é o mediador entre homens e Deus. As orações, se houvesse um mediador secundário, se fosse um mediador plus, seria chegamos a ti em nome de Jesus Cristo e da Sociedade Torre de Vigia. Ou chegamos a ti em nome de Jesus Cristo e dos irmãos do Cristo. Os 9 homens do corpo governante. Isso não acontece. Não acontece. Porque nós não fomos batizados em nome de organização. Quer dizer, deixa-me já bater fora. Meu Deus. Meu Deus. O apóstolo Paulo disse: será que vocês foram batizados em meu nome? Vocês foram batizados em meu nome? Vocês chegam a Deus em meu nome? Não, não chegam a Deus em meu nome. Mas os membros da Sociedade Torre de Vigia foram batizados em nome realmente da Sociedade Torre de Vigia. Vocês têm um problema sério para resolver, de acordo com a vossa consciência, e aquilo que Cristo, a maneira como Cristo encarou o vosso coração na altura da vossa dedicação. Mas este texto de 1 Timóteo 2,5 deixa bem claro que não há intermediários humanos, não há mediadores secundários, não há outro nome para o qual nós tenhamos de ser salvos. É Cristo. Por isso não há lugar nem para pessoas individuais, nem para pessoas coletivas, nem corporações religiosas como a Sociedade Torre de Vigia. Por isso, resumindo os textos que nós mostramos, João 14,6, Jesus deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Nota a expressão, senão por mim. Por isso não há aqui lugar para alguém se tentar introduzir, quer seja uma pessoa individual, quer seja uma pessoa coletiva, ou uma corporação religiosa, como a Sociedade Torre de Vigia. É só por mim. Atos 4,12. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu. E quando se refere a debaixo do céu, está a falar da esfera terrena, humana. Não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens pelo qual vamos ser salvos. Notem a expressão, não há salvação em mais ninguém, não há outro nome, como a Sociedade Torre de Vigia, ou quer seja o apóstolo Paulo, o Apolo, Pedro. Não são esses nomes, e muito menos uma corporação religiosa fundada em 1881. Não há outro nome para o qual vocês tenham que ser salvos. Não há mediadores secundários. Outro texto, 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador. Não são 2 mediadores nem mediadores secundários. É um só mediador entre Deus e os homens. Um homem. Notem, um homem. Quando diz homem, está a preencher o lugar terrestre. Por isso ninguém aí na Terra pense que algum homem pode ocupar aqui o lugar de mediador, nem que seja como mediador secundário, porque esse lugar de homem já está ocupado por Cristo. E notem, é um homem, não são 9 homens, é um homem. Quer dizer, não vale a pena tentar se introduzir naquilo que Jesus deixou bem claro. Eu sou o vosso mediador. É o papel para chegar a Deus, é pelo meu intermédio. Só que o que é que a Sociedade Torre de Vigia faz para se tentar insistir em ocupar esse lugar de mediador secundário? E faz isso de forma muito jeitosa. E até me faz lembrar um texto bíblico que Jesus alertou, que está na tradução, na versão de capa preta. Em Marcos 7, 9, diz lá: jeitosamente pondes lá do mandamento de Deus a fim de reteres a vossa tradição. E a expressão que eu sempre gostei desta expressão que aparecia na Bíblia capa preta, que é a expressão jeitosamente. E a expressão jeitosamente denota aqui jogo de cintura, denota aqui um comportamento de raposa velha. Vamos tentar desta maneira ou desta ocupar esse lugar jeitosamente. E como é que a Sociedade Torre de Vigia tenta jeitosamente ocupar um lugar que Cristo não lhe deu? Notem a sentinela de 94, 1 de outubro, diz assim: assim como as profecias bíblicas apontavam para o Messias, elas também nos encaminham ao unido corpo de cristãos ungidos, este Senhor Jeová, que serve atualmente qual escravo fiel e discreto. Vocês não... eu não sei se é de rir, se é de chorar, mas notem aqui, assim como as profecias apontavam para o Messias, as profecias apontam para nós, escravo fiel e discreto.
Vocês notaram aqui a ousadia desta noiva, atrevida e descarada, a dizer que a profecia, nós estamos profetizados nas Escrituras. Olhem para nós. E esta atitude da Sociedade Torre de Vigia, uma atitude insensata e modesta, em que o objetivo desta noiva seria dar honra ao noivo e não se autopromover. Isto faz-me lembrar um bocadinho aquilo que acontece entre o pavão e a sua fêmea, a pavoa. E é o pavão que tem a beleza, porque quando um pavão quer cortejar a fêmea, a pavoa, abre todas as suas penas, e as penas é de uma beleza indescritível. E é uma forma de cortejar a sua fêmea. Porque a fêmea não tem tanta beleza e é mais discreta. Por isso a honra está no pavão e não na pavoa que está a ser cortejada. E é isso que se deveria passar com a Sociedade Torre de Vigia. A Sociedade Torre de Vigia, que diz que é noiva, então devia ser discreta e que aprenda com a criação. A criação ensina. Por isso, nesta comparação entre noivo e noiva do Cristo, quem recebe a glória é o noivo. Assim como quem tem glória na vida animal, no caso do pavão e da fêmea, quem tem glória é o pavão. Por isso, a Sociedade Torre de Vigia que aprenda com a criação animal, a criação de Deus. Por favor, vocês comportem-se, sejam discretas, como a pavoa. A glória é para o pavão. Por isso, a vossa glória tem que ser discreta. Quem vos vai dar glória é Cristo quando se manifestar. Porque a glória, neste momento, é para Cristo. Cristo, entre comas, é o pavão. A beleza está nele, não em vocês. Notem a subtileza da Sociedade Torre de Vigia. Por outras palavras, eles estão a dizer neste artigo de estudo: nós estávamos profetizados nas Escrituras. Nós somos o pavão. Nós estávamos profetizados nas Escrituras. As Escrituras apontavam para o Messias, mas também apontavam para nós. Nós somos o pavão neste momento. Aquilo que vocês estão a tentar fazer é desviar o papel invisível do Cristo para o papel visível de homens. 8 milhões de pessoas não conseguem ver Cristo apenas com os olhos do Espírito, mas se os olhos do Espírito estiverem completamente cegos, não conseguem ver Cristo. Então são obrigados a desviarem-se para um papel visível de homens. E quando vocês dizem, nós estávamos profetizados nas Escrituras, é claro que vocês estavam profetizados nas Escrituras, mas como ladrões de ovelhas, não como a noiva do Cristo. Porque a noiva do Cristo é modesta. Vocês estão como ladrões de ovelhas. Jesus falou de vocês como falsos cristos. Falsos cristos. O que é um Cristo? No grego, Cristo significa ungido. Ungido. E estes homens proclamam-se como ungidos do Cristo. Nós somos os ungidos, nós somos o canal exclusivo. Cristo falou destes homens como falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24, está bem claro. Falsos profetas, pessoas que iriam usar as Escrituras e iriam ter a ousadia de profetizar a vinda do Cristo. Quando Cristo avisou, cuidado, se disserem que eu estou aqui ou estou ali, não acreditem. E estes homens já profetizaram a vinda do Cristo algumas 10 vezes durante 100 anos. 10 vezes. 1968, 1914, 1915, 1919, 1925, 1941, 1951, 1975, né, o ano fatídico de 1975, a geração que não passaria, mas que passou, agora a geração superposta. Tudo isto está nas publicações da Sociedade Torre de Vigia, que, sem sombra de dúvida, têm que ser catalogados como falsos profetas. Há dúvidas nisto? Está escrito, há dúvidas nisto? E depois, apesar destas pataquadas, destas petas ao longo de 100 anos, estes homens vão ao ponto de continuar a insistir para ter confiança neles. E o artigo de estudo que vai ser considerado não sei quando, mas agora é de setembro de 2024, que ainda não foi estudado nas reuniões, vai ser estudado. Eles incentivam as pessoas a confiar neles. Notem o que diz o artigo. Sentinela de setembro de 2024, página 21, parágrafo 5. Estes mostram a sua fé por apoiar os irmãos de Cristo na pregação e por serem leais ao pequeno grupo de ungidos que Jesus designou como escravo fiel e prudente. Notem que o artigo promove a lealdade à noiva e não ao noivo. A expressão serem leais ao pequeno grupo de ungidos.
A promoção é da noiva e não do noivo. Vocês não estão a ver o pavão com as penas abertas. Mas essas penas abertas é do noivo, não é da noiva. Uma falta de modéstia e um atrevimento sem precedentes. Dizemos que nós, os 9 homens, estávamos profetizados nas Escrituras. E, por favor, vocês têm que ser leais a este grupo. Isto é claramente uma infiltração de elementos estranhos à união com Cristo e com Deus. São elementos estranhos. E isto até me faz lembrar aquele texto em Efésios capítulo 5, quando fala sobre o papel do homem e da mulher, o homem amar a esposa e a esposa respeitar o marido, por aí fora. Quando Paulo traz à atenção estas palavras em Efésios capítulo 5, o objetivo primordial não era tanto resolver problemas nos casais. Porque o segredo desta comparação, ele destacou no versículo 32, em que ele diz: é grande este segredo sagrado. Digo, porém, a respeito de Cristo e da congregação. Por outras palavras, aquilo que Paulo está a dizer é, ou seja, esta comparação que eu fiz entre marido e mulher, o segredo sagrado, o grande mistério, a parte, o cunho espiritual é a relação entre Cristo e a congregação. Então, Paulo tinha descrito isso nos versículos anteriores. E ele diz assim: porque o marido é a cabeça da esposa, notem, assim como o Cristo é a cabeça da congregação. Versículo 24, de facto, assim como a congregação está sujeita a Cristo. Versículo 25, o marido continua a amar a tua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação. Versículo 29, pois nenhum homem jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e cuida dele, assim como o Cristo faz com a congregação. E depois termina com o versículo 32, é grande este segredo sagrado. Digo, porém, a respeito de Cristo e da congregação. Notem que o objetivo desta parte é a relação que existe entre Cristo e a congregação. É esta. O amor que Cristo tem à congregação. E porquê é que nós fomos buscar este exemplo? Porque o contexto mostra a união entre marido e mulher sem mediadores. Não há mediadores entre a relação entre um homem e uma mulher. Não há mediador entre um casal de homens e mulheres. Não há mediador. Quem é um mediador entre homem e mulher? Não há. É uma relação direta. Não há intermediários. Não há mediador secundário. Não há. Por isso, se nós nos habituarmos a olhar para as passagens bíblicas com o espírito, não apenas com o intelecto, porque é o problema da sociedade de televigia, dos membros que ocupam responsabilidades na sociedade de televigia, pensam que a espiritualidade está ligada ao intelecto. Não, está ligada ao Santíssimo, que é o nosso espírito. E esse espírito, o reposteiro, já tem que ter sido rasgado há muito tempo, mas ainda não foi. Por isso o que nós temos é anciãos, penas especiais, penas circuito, a usar a mente. E pensam que usar a mente tem a ver com usar o espírito. Não. Vocês estão a usar a mente, a capacidade intelectual, a sapiência, mas Cristo fala-nos por meio do Espírito. E depois o Espírito é passado à mente. A mente é o processador que interpreta a linguagem que o Espírito Santo passou ao meu espírito. E depois o meu espírito é descodificado pela parte mecânica, a parte cerebral, o hardware, a parte física, é o cérebro. E o cérebro define, então, a mensagem que eu recebi no espírito. É assim que funciona. Só que os membros da sociedade de religião pensam que o Espírito Santo fala na mente. Não é na mente, é no espírito. O que vocês têm é pensamentos apenas. Podem ter cunho espiritual, mas não foi passado pelo Espírito Santo, foi passado pelo vosso estudo. Não foi passado por Cristo. Isto é outro assunto, que é um dos assuntos que eu irei passar para o público. Como é que funciona o Espírito Santo no espírito da pessoa. E depois as coisas refletem-se na maneira da pessoa pensar e de agir. E a pessoa, sim, depois é o que se chama novo nascimento. Mas isto é um assunto para outros, mais para a frente, muito mais para a frente. Agora, nesta relação entre Cristo e a Igreja, Eclésia, Eclésia, Congregação, não há mediadores. Não há, é uma relação direta, assim como homem e mulher têm uma relação direta, íntima. Só qual é a grande jogada da sociedade toda de vigia? Qual é? Nós somos a noiva. Cristo e nós. Essa relação que vocês discerniram em Efésios capítulo 5,
Cristo é entre Cristo e nós somos a noiva, por isso vocês precisam de nós para chegar a Cristo. Lá está o elemento secundário para chegar a Cristo. Esqueçam, isto é uma grande peta, de falsos profetas. Primeiro de tudo, eles não são a noiva, porque eles tentam roubar o lugar de Cristo. Por isso uma noiva não rouba o noivo. E o lema que eles usam é: confia em Jeová e em nós. Confia em Jeová e na organização. A organização são eles. Confia em Jeová e em nós. Onde é que está o noivo? Por isso eles tentam roubar o lugar do noivo. Focar a atenção na noiva e não no noivo. Tipo um pavão. Mas o pavão é Cristo. Vocês são a pavoa. Têm que ser discretos. Se não respondam a esta questão. A mediação entre Deus e o homem, quem é? Cristo. Isto é certo. Eu, para chegar a Deus, preciso do Cristo. Ponto. Agora, e como é que eu chego a Cristo? A mediação até Cristo. Eu preciso de algum homem para chegar a Cristo? Diga uma parte da Bíblia em que eu preciso de um homem para chegar a Cristo. Digam. Qual é o mediador entre Cristo e o ser humano? Não há mediador. Por isso, se eu tenho acesso a Cristo diretamente, sem intermediários, Cristo leva-me a Deus. Onde é que entram aqui 9 homens? Onde é que entram aqui 9 homens? Vocês têm isso no Pacto da Lei, conforme nós mostramos no início. Há 2 mediadores, um do Pacto da Lei, que era Moisés, e do Novo Pacto, Cristo. Moisés era um mediador. Muito bem. E era preciso algum mediador entre o residente forasteiro e Moisés? Porque os israelitas, naturais, tinham um mediador para Deus, que era Moisés. Até o residente forasteiro, que tinha os mesmos privilégios, ou quase todos os privilégios, havia algum mediador entre o residente forasteiro e Moisés? Havia? Se havia, digam-me qual é, porque eu não conheço. Da mesma forma, com o residente forasteiro não tinha mediador para chegar a Moisés, nós não temos mediador para chegar a Cristo. É direto, é ter fé em Cristo. Está o elo criado e Cristo leva-me a Deus. Onde é que entram aqui 9 homens? Onde é que entra aqui uma corporação religiosa fundada em 1881? Jesus deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem, quando Jesus diz ninguém, não está aqui a fazer nenhuma distinção entre 144 mil, grande multidão, pequeno rebanho, outras ovelhas ou pessoas das ações. Não está aqui a fazer nenhuma distinção. Ele diz ninguém, independentemente do grupo hipotético que possa haver na vossa mente, que vocês criaram, que há vários grupos hipotéticos. Havendo essa hipótese, haver vários grupos, que isto diz ninguém. Se ele diz ninguém, está a incluir toda a gente. Ninguém. Notem o texto. Atos 4:12. Nós já lemos. Não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens. Homens. E quando diz aqui homens, não está a fazer nenhuma distinção entre 144 mil, grande multidão, pequeno rebanho, outras ovelhas ou pessoas das nações. Homens. Não interessa a que hipotético grupo a pessoa pertença. Homens. O acesso a Cristo é direto, basta ter fé em Cristo. Ou o texto que nós lemos em 1 Timóteo 2,5, e que nós vamos ler o versículo anterior, o 4, que diz lá que Deus deseja que todo o tipo de pessoas sejam salvas e que venham a ter um conhecimento exato da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Está aqui a dizer que Deus deseja que todo o tipo de pessoas, por isso não está aqui a fazer nenhuma distinção entre 144 mil, grande multidão, pequeno rebanho, outras ovelhas, ou pessoas das nações. Não está aqui a fazer distinção. Todo o tipo de pessoas. E depois diz, um só mediador entre Deus e os homens. Homens. Que homens são estes? Todo o tipo de pessoas. Por isso não está aqui a fazer distinção de grupos. Por isso não está aqui a fazer nenhuma distinção entre 144 mil, grande multidão, pequeno rebanho, outras ovelhas, ou pessoas das nações. Não interessa a que hipotético grupo a pessoa pertença. E os eruditos bíblicos dizem isto. Só que a Sociedade de Teologia diz que estes homens, quando diz aqui em Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, eles dizem que os homens são eles. É o que está nas publicações. Que são eles. Por isso, que isto não é vosso mediador dos 8 milhões de pessoas. Só é apenas mediador nosso. Estes homens somos nós. Isto é daquelas petas, aquelas balelas que dá direito ao Oscar. O Oscar da estupidez. A Sociedade de Teologia diz que estes homens são eles. É a noiva. Quando o texto deixa bem claro que é todo o tipo de pessoas, todo o tipo de pessoas. E o mediador entre Deus e os homens não é entre a classe de 144 mil.
Não. Pessoas, todo o tipo de pessoas. Só que vão lá, a sociedade todo dia dizer, olha irmãos, não é bem assim, porque até os eruditos não dizem isso. Experimentem. Vão lá dizer o contrário. E vocês vão ter direito a uma coisa que se chama reunião de auxílio. Reunião de auxílio. Sabe o que é uma reunião de auxílio? Comissão judicativa. Que agora eles mudaram o termo, é reunião de auxílio. E para a reunião de auxílio, eu garanto-vos que aquilo que eles vão levar é um bidão de gasolina e um fósforo. E vamos fazer uma pergunta. Estás arrependido ou não? Hã? E acendem o fósforo. Estás arrependido ou não? E vocês, realmente ainda assim onde é que estava com a cabeça quando eu pensei que Cristo era meu mediador. Nem sei onde é que estava com a cabeça. Estou arrependido, estou. Pronto, ok, estás arrependido, safaste, mas mesmo assim vais ficar sem privilégios. Só por teres a audácia de pôr em causa a noiva do Cordeiro. Muito bem. Muito bem. Sociedade de Vigia é uma corporação religiosa cruel, espancadora. São os odiernos fariseus. Vamos agora comparar a doutrina da Sociedade de Vigia com a Igreja Católica e que por detrás destas doutrinas existe um lado esotérico comum. É igual para todas as religiões que estão debaixo do mesmo espírito contra Cristo. O que é que eu quero dizer com isto? Que por detrás dos ensinos da Sociedade de Vigia existe um lado oculto, mítico, que vem de longe, né? Faz lembrar o Brando e Constantino, uma fama que vem de longe, desde os tempos primórdios, desde as escrituras hebraicas, desde a deusa Asherá, que havemos de considerar no próximo vídeo. Hoje vamos apenas fazer uma comparação contemporânea, isto é, a Igreja Católica e a Sociedade de Vigia, e têm as duas o mesmo pano de fundo. Baseiam-se as duas na mesma coisa. Por isso, assim como a Sociedade de Vigia acusa a Igreja Católica de ser idólatra, a Sociedade de Vigia é idólatra na mesma categoria, só que de forma um pouco mais oculta. E vamos tentar perceber isto da seguinte maneira. A Igreja Católica é criticada por venerar Maria, que é encarada como mãe, a mãe dos católicos. E o ensino da Igreja Católica consiste que o acesso ao Pai só vem por meio de Maria. E os católicos não ignoram o papel mediador de Cristo. Não, ele é o principal mediador. Só que a Virgem Maria, é uma mediadora secundária para a graça de Deus espalhada por todos os crentes. Por isso, Maria é uma mediadora secundária. E aquilo que os católicos fizeram foi pegarem Maria, que está nos céus, e materializá-la, e fazer uma imagem dela, e segui-la como mãe. E quais são as passagens bíblicas que são usadas pela Igreja Católica para promover este ensino? Isto tem a ver com Apocalipse capítulo 12. Viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher estava vestida com o sol, a lua debaixo dos seus pés, e na sua cabeça havia uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e clamava nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. Estamos aqui a falar de uma mulher que está no céu, tinha uma coroa de 12 estrelas e que ela estava grávida em agonia de dar à luz. E temos aqui uma imagem que é retratada, a Virgem Maria, então em Apocalipse capítulo 12, a ser coroada no céu, ela estava grávida. E agora notem o versículo 5. E ela deu à luz um filho, um menino, que governará todas as nações com uma vara de ferro. E então aqui traz a atenção que Maria, então esta mulher no céu, que deu à luz um filho, que é Jesus, que irá governar todas as nações. Por isso, isto é um argumento bíblico que é mais difícil refutar este argumento do que os argumentos bíblicos que a Sociedade de Vigia usa, como Mateus 24:45 ou Atos 15, para provar que existe um corpo governante e os que ali por dentro são 9 homens. Por isso é muito mais difícil contra-argumentar contra Apocalipse 12:1, referir-se à Virgem Maria, do que as ideias da Sociedade de Vigia. E a Igreja Católica pega não apenas em Apocalipse capítulo 12, mas também em Gálatas capítulo 4, e versículo 4 e 5, que diz assim:
Mas quando se completou o tempo, Deus enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher e estava debaixo de lei, para livrar por meio de uma compra os debaixo de lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. Então o versículo 4 retrata que Deus enviou o seu filho para nascer de uma mulher. E por meio dessa mulher e do filho, recebêssemos a adoção ou o privilégio de ser filhos de Deus. E depois usam também o versículo 26, que diz: mas a Jerusalém de cima, ela é nossa mãe. E se eles pegam nesta passagem, que Maria tem aqui um papel, e ela está no céu, conforme Apocalipse capítulo 12 indica isso, e que ela então é nossa mãe. Nós podemos ser adotados como filhos por meio da graça de Maria. Este é o argumento apresentado pela Igreja Católica. Agora vão tentar refutar isto. Acreditem que é mais difícil refutar isto, e eu não concordo com esta interpretação, obviamente, mas é mais difícil contra-argumentar contra estas passagens bíblicas do que contra Mateus 24:45 e Atos 15, usado pela Sociedade de Vigia. Depois, posteriormente, foi feito um estudo sobre os ensinos dos pais da Igreja, que é chamado patrística. É um estudo que está acessível a quem quiser, está em português, e eles então afirmam isto mesmo, que Maria é a mãe de Deus, é a nossa mãe, e que de certa forma essa divindade está materializada na Igreja Católica, e que a Igreja Católica é também a nossa mãe. Vejam o que diz o documento. Quem deixa a Igreja do Cristo não alcançará os prémios do Cristo. É um estranho, um profano, um inimigo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a Igreja por mãe. Vocês notem que é o mesmo discurso da Sociedade de Vigia, com outra fraseologia, obviamente, com outros fundamentos, com outras partes bíblicas, mas a fraseologia é a mesma. A Igreja é a nossa mãe. Maria, que está no céu, é a nossa mãe. E a Igreja cá em baixo é a nossa mãe. Este é o discurso da Sociedade de Vigia. Que a Jerusalém de cima, que é a esposa de Jeová, a esposa de Deus, é a nossa mãe. E que a organização terrestre visível, Sociedade de Vigia, é a nossa mãe. Este é o discurso. Por isso, a Maria está para os católicos, assim como a organização Sociedade de Vigia está para as Testemunhas de Jeová. Por isso, Maria é a nossa mãe, a Igreja Católica é a parte visível da nossa mãe, que é encarada como mãe. A Sociedade de Vigia afirma exatamente a mesma coisa. Se não, vocês vejam o que é que diz a Sentinela de 1950. No entanto, o que vemos exemplificado na Mulher de Deus, sua organização universal celestial, devemos procurar ver em sua organização visível. Porquê? Porque a sua organização universal mais elevada e maior a usa como seu instrumento terrestre. Vamos fazer uma pausa. Vocês notaram aqui o discurso, não é? Que isto já vem de longe, isto já tem 70 anos, esta publicação. E diz então que a Mulher de Deus, a esposa, Jerusalém de cima, diz que usa como instrumento terrestre esta organização, Sociedade de Vigia. É o seu instrumento terrestre. Assim como a Igreja Católica diz a mesma coisa. Por isso o pano de fundo é o mesmo. É o mesmo. O ensino oculto, mítico oculto, é o mesmo. Vamos voltar à publicação. É por isso que vemos esses traços maternais, esses traços guiados de uma mulher virtuosa na Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia e na Sociedade de Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Porque estas professam representar e servir a Mulher de Deus. Agradecemos a Deus por provê-las e usá-las. Então, nos levantamos respeitosamente e abençoamos sua organização fiel, sua mulher, rainha no céu, que faz todas estas provisões amorosas para nós, como filhos de Deus. Vocês notaram que é o mesmo discurso. A mulher celestial é a rainha dos céus, que usa uma organização terrestre, e nós que nos devemos levantar e, de certa forma, respeitosamente abençoarmos esta organização fiel, quer no céu, quer aqui na terra. O discurso é o mesmo. É o mesmo. Só que uma é a Igreja Católica, outra é a Sociedade de Vigia. Mas o pano de fundo é o mesmo. E notem como continuam em publicações posteriores a dizer o mesmo. A Sentinela de 57 diz o seguinte: 1 de maio, página 274. Se quisermos andar na luz da verdade, temos de reconhecer não só a Jeová Deus como nosso Pai,
mas também a sua organização como nossa mãe. Claro? É o mesmo. Nós temos um pai, nós temos uma mãe, e a organização visível aqui na Terra é como nossa mãe. Vocês não veem aqui similaridades? Pontos em comum? Vamos continuar. Sinal 52, 1 de novembro. E notem a expressão aqui logo no início. Temos sido nutridos, notem, a alimentação tem a ver com o papel de uma mãe. Uma mãe nutre os seus filhos. Temos sido nutridos até à nossa atual força e madureza espiritual. De súbito nos tornamos mais sabidos do que o nosso provedor anterior e abandonamos a orientação eliminadora da organização que nos serviu de mãe. Não abandones a lei da tua mãe. Aqui está a falar de algumas pessoas que às vezes depois começam a discordar da Sociedade Torre de Vigia por várias razões, lícitas ou não, não é a questão, mas que discordam. E então faz aqui a alusão que, então como é que vocês, que sempre foram alimentadas pela organização, a nossa mãe, agora vocês são mais sabidos que a nossa mãe? Depois citam Provérbios 6, 20 a 23. Não abandones a lei da tua mãe. Por outras palavras, vocês não abandonem o ensino da Sociedade Torre de Vigia, porque vocês estão-se a rebelar contra quem vos nutriu desde o início. A nossa mãe. Vocês não estão a ver aqui doutrina idêntica? Um pano de fundo muito idêntico com a Igreja Católica. E notem que a Virgem Maria acabou por ocupar um lugar de mediadora secundária. Por isso, de certa forma, ocupa também o lugar do Cristo, porque os católicos, para chegar a Deus, vão por meio de Maria, com a autorização de Jesus, mas vão por meio de Maria. Por isso, o lugar de Cristo como mediador foi ocupado por Maria como mediadora secundária. Assim o faz a Sociedade Torre de Vigia. A Sociedade Torre de Vigia encara-se como uma mediadora secundária para os 8 milhões de pessoas a quem eles chamam de outras ovelhas. Isto também é um assunto para ser discutido num vídeo posterior. Mas continua. No anuário de 75, diz lá, os oficiais ficaram informados sobre todos os pormenores de organização e, em adição, que havíamos recebido regularmente alimento de nossa mãe. Isto é, a organização continuou a alimentar os irmãos que estavam debaixo de uma ditadura, estavam a ser perseguidos, mas que os soldados admitiram que vocês estão a ser alimentados assim como uma mãe alimenta os seus filhos. Por isso, há o conceito dentro da Sociedade Torre de Vigia que a própria organização é nossa mãe. Assim como a Virgem Maria é mãe dos católicos, a Sociedade Torre de Vigia é mãe de 8 milhões de pessoas, porque as alimenta, porque as nutre e cuida deles. E notem, na primeira designação que eu tive, que foi no Alentejo, na Congregação de Mértola, obviamente é um desafio ser pina especial, não é fácil, e então eu recebi alguns conselhos do Sobrinho Circuito na altura, e ele disse-me uma frase que eu nunca mais me esqueci. Nuno, tu não te preocupes, encara a organização como nossa mãe. Ele disse-me aquilo e eu nunca mais me esqueci. A organização Sociedade Torre de Vigia é a tua mãe. Opa! Aquilo tocou-me. Só que com o passar dos anos, eu comecei a ver que a Sociedade Torre de Vigia, não, está longe de ser uma mãe. O máximo, uma madrasta. Uma madrasta, talvez. Mãe, não. Pelo que eu estou a ver, não. Isso passou-se ao longo dos anos. E notem, eu não estou a falar ressentido. Eu estou a dizer que episódios que eu vi do comportamento da Sociedade Torre de Vigia com os seus membros, principalmente pinas especiais e todos aqueles que estão ao seu cuidado. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2015 eu estava a servir na congregação de Porto Santo. E foi na altura em que a Sociedade Torre de Vigia em todo o mundo deu um golpe em, sei lá, talvez aí uns 30% dos pinas especiais foram todos para casa. Todos para casa. E na Madeira, agora salvo erro, pelo menos 2 casais foram. Pelo menos 2. 2 ou 3. Mas um deles, sou muito amigo dele, nós falamos, e na altura ele ligou-me. E ele diz-me, Nuno, eu recebi uma carta da organização a dizer que eu fui dispensado. Mas tu foste dispensado porquê? Não sei, não explicam. Que a partir do dia X já não sou mais pneu especial.
Mas o que é que eu vou fazer à minha vida? E eu guardei aquilo, mas espera, o que é que se está a passar? Isto, obviamente, houve alguns cortes, mas o que é interessante é que os cortes que são feitos são nos filhos que a organização alimenta. Não é em logística, não é em matéria-prima, não é em salões, não é em salões de assembleias, não, é em pessoas. Só, se tiver que se cortar alguma coisa, é nas pessoas, é em filhos. Espera aí, isto não é uma mãe. E nem é uma madrasta, porque uma madrasta não faz isso com os enteados. Quem são vocês? E foi a partir... Comecei a desconfiar da Sociedade de Torre Vigia em 2013, quando estive na Escola de Treinamento Ministerial. Foi aí que comecei a desconfiar. Alguma coisa não está bem aqui. Mas isso fica para outro vídeo. Mas em 2015 não. O que é que se passa com esta organização? O que é que se passa? Como é que é possível tratar os pioneiros especiais conforme uma empresa trata os empregados? Uma empresa, quando vê o capital baixar, os rendimentos baixar, a primeira coisa que faz é cortar no pessoal. Mas isto é uma empresa. Isto é uma empresa a fazer isto. Não é a organização de Deus, a nossa mãe. Como é que isto acontece? Mas foi isso que aconteceu. Este casal de pioneiros foi para casa e nem as viagens lhes pagaram para casa. Porque estavam na Madeira e todas as mobílias tinham que ser levadas por barco, num contentor, o carro tinha que ir por barco, porque era o único meio, é o único elo de ligação entre a Madeira e Portimão é por barco. E então eles tiveram que pagar à volta de 900 e tal euros e essas despesas não foram cobertas pela Sociedade de Torre Vigia. Que eu liguei para ele, por favor, confirma, pagaram ou não pagaram? Não pagaram. Por favor, diz-me a verdade, pagar? Não pagaram, não pagaram. Eu paguei do meu bolso. Por isso, não venham dizer que a Sociedade de Torre Vigia é uma mãe. E também não é madrasta, porque uma madrasta não faz isso com os seus enteados. A Sociedade de Torre Vigia, e a maneira de eu ver as coisas, a Sociedade de Torre Vigia está descrita em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, quando diz que Babilónia é morada de demónios e de espíritos impuros. A única coisa que eu consigo ver dentro da Sociedade de Torre Vigia, e eu lidei muito perto com ela, assumindo cargos de responsabilidade, estive 2 meses dentro do hotel em Alcabidez, e eu percebi, não, aqui mora tudo menos o Espírito Santo. E eu cheguei a dizer isto a pessoas que estiveram comigo lá. E cheguei a dizer isto até ao meu irmão mais velho. Alguma coisa não está bem aqui. Fui mal interpretado e tal, mas não interessa. Eu disse isto ao meu irmão mais velho. Alguma coisa não está bem aqui dentro deste edifício. Que eu pensei que era um edifício, pensei, e sempre deu-me sempre o benefício da dúvida que tinha a ver com mentalidade tuga. Pronto, isto é mentalidade tuga. Não, isto não é mentalidade tuga. Isto é a mentalidade da Sociedade de Torre Vigia, uma multinacional, uma corporação religiosa que ocupou o lugar de Cristo e quer rentabilizar a fé de pessoas crentes. Olha para as pessoas crentes, a fé, e vê aquilo como um produto e quer rentabilizar aquele produto por criar um império bilionário mundial. Por isso a Sociedade de Torre Vigia é habitada por demónios e espíritos impuros. E é visto pela frieza com que trata os seus membros. Aquilo que eles chamam de filhos. Nós vos alimentamos. Não. Tu não és mãe, nem és madrasta. És tudo menos isso. Olha, às vezes até costumam dizer, olha, Nuno, as coisas acontecem e tal, porque tens que acompanhar o carro celestial, o carro. Meu pai com um carro, mas que raio de carro é este? Depois vão pegar Ezequiel e falam de um carro, que a Cidade de Torre Vigia é um carro, que acompanha um carro. Não. Se vocês forem um carro, isso não é um carro, isso é uma carrinha. E de certeza que é uma carrinha funerária, porque quem entra dentro dela vai acabar numa cova. Ponto. Vai acabar numa cova. Ou antes, ou na grande tribulação. Quem estiver dentro da Sociedade de Torre Vigia vai acabar numa cova, no Seol ou na Giena, onde Cristo é que decide. Por isso, eu não tenho dúvidas daquilo que estou a dizer. Não há carro nenhum a acompanhar a Sociedade de Torre Vigia. Isso é uma doutrina inventada, fabricada para conduzir as pessoas. Se tiverem um carro, é uma carrinha e é funerária. Está bem? Funerária. Por isso essa ideia de encarar a organização como nossa mãe, isso não tem sentido nenhum. Não é mãe nem é madrasta, é pior do que isso. E aquilo que a Sociedade de Torre Vigia faz é
materializar a Jerusalém de cima e torná-la uma organização visível terrestre. Isto está nas nossas publicações. Vocês podem ver isso na Sentinela de 68, em que diz lá: Jesus apontou para este sinal da verdadeira organização visível em relação com uma profecia pormenorizada em relação a este tempo do fim, disse quem é realmente o escravo fiel e discreto. Por isso, esta Sentinela deixa bem claro que o escravo fiel e discreto, que hoje são apenas 9 homens, é esta organização visível, ou seja, existe a organização celestial e foi materializada, fez-se um Deus, fez-se uma imagem e criou-se algo chamado Sociedade Torre de Vigia, conhecido como jw.org. Esta é a organização visível. Por isso é bem claro, o pano de fundo tem muito em comum com a Igreja Católica. Porque assim como os católicos materializaram a Jerusalém de cima numa imagem, que é Maria, que é a nossa mãe, a Sociedade Torre de Vigia também materializou a Jerusalém de cima como nossa mãe, não como a Virgem Maria, mas como uma organização visível. Sociedade Torre de Vigia. Por isso, assim como Maria está para os católicos, assim a organização Sociedade Torre de Vigia está para as Testemunhas de Jeová. A única diferença é que a idolatria da Igreja Católica é visível. Porque todos os dias eu saio de casa e tenho a imagem de Nossa Senhora à minha frente. Todos os dias me cruzo com ela. Todos os dias. Isto é idolatria. Sim, é idolatria. Só que a idolatria da Sociedade Torre de Vigia não se vê. Não se vê. Eu, para conseguir ver, faz-me lembrar o Google Maps, em que nós temos que fazer zoom out para conseguir ver as cidades, onde é que elas se encaixam no país, onde é que se encaixam no plano terrestre, certo? Assim se tem que fazer com a Sociedade Torre de Vigia. Mas mesmo assim, algum olho mais crítico, analítico, alguém que tenha mentalidade nobre, conforme indica a expressão mentalidade nobre em Atos 17:11, refere-se a bem-nascido, alguém que pertence à nobreza por nascimento, que tem esta mentalidade crítica, consegue perceber idolatria no comportamento dos membros da Sociedade Torre de Vigia. Eu vou-vos passar um vídeo. E vocês vejam este vídeo e percebam que todas as religiões têm símbolos, todas. Não só as religiões têm símbolos, mas também as corporações financeiras, do mundo secular, todas elas têm um símbolo, têm um logotipo. A Sociedade Torre de Vigia não é exceção. E esse símbolo é idolatrado. Vocês vejam o vídeo. Depois de ver este vídeo, por favor, não me digam que o símbolo JW não está a ser venerado, não está a ser idolatrado, que é dado ênfase demasiada a este tipo de organismo criado por humanos, jw.org. Isto é um símbolo, assim como cada religião tem um símbolo, assim como a Igreja Católica tem o símbolo da cruz, assim como o budismo tem outros símbolos. Qualquer religião tem um símbolo que o identifica.
A JW tem um símbolo, jw.org. Isto é um símbolo idólatra que as pessoas veneram e seguem. Nuno, mas eu não encaro isto como idolatria. Isto é a gratidão pelo alimento que a minha mãe me tem dado. Ok, mas essa gratidão, que vocês chamam de gratidão, isso é idolatria. Porque a mesma coisa os católicos fazem com a nossa mãe, a Virgem Maria. Também têm muita gratidão, porque é por meio de Maria que eles recebem a graça de Deus. Vamos dar ao mesmo, o papel é o mesmo. Por isso, a Sociedade de Vigia comete um ato de idolatria idêntico à Igreja Católica quando materializou a Jerusalém de Cima numa organização humana chamada Sociedade de Vigia. Está visível. É uma imagem. É uma imagem criada de algo que há no céu. Não podes fazer nada do que há no céu. Não podes fazer nada. Não lhe podes prestar serviço sagrado. Mas é isso que acontece dentro da Sociedade de Vigia. A Sociedade de Vigia, como organização, é encarada como nossa mãe, a quem nós devemos gratidão. Aquilo que nós chamamos de gratidão é veneração, é adulação, é prosquineu. E prosquineu envolve obediência cega. E é isso que é praticado por opiniões de pessoas. Mas o que é curioso é que a própria Sociedade de Vigia dá um tiro no pé quando, em algumas publicações, condena a Igreja Católica por estas iniciativas, por criar uma organização, por dizer que é o canal exclusivo. E nota, isto está no livro. O livro é Seja Deus Verdadeiro, no capítulo 9, em que este livro foi escrito na altura do presidente da Sociedade de Vigia, Nathan Knorr. E aquilo que nós vamos ler é literalmente um tiro no pé que a Sociedade de Vigia está a dar ao fazer estas observações à Igreja Católica. Vamos ver. Capítulo 9, e note o que diz. Alguns sustentam que somente a sua organização religiosa tem o direito exclusivo de representar Deus. Vamos parar por aqui. Diz aqui que alguns sustentam que a sua organização religiosa, está-se a referir à Igreja Católica, que tem o direito exclusivo de representar Deus. Alguns dizem isto, né? Dizem isto sem fundamento. Mas não é isso que diz a Sociedade de Vigia. Sentinela 61. A classe do escravo tem servido como canal coletivo exclusivo de Deus para a corrente da verdade bíblica que se dirige aos homens na Terra. O discurso não é o mesmo. Notem, este livro, Seja Deus Verdadeiro, foi produzido em 1946, salvo erro. E 10 anos depois nós escrevemos isto. Quer dizer, o falso profeta é como o peixe, morre pela boca. Por isso o falso profeta diz uma e é preso por outra. Contradiz. Mais à frente. Todavia, entre todos os corpos religiosos que confessam ser o canal que conduz a Deus, destaca-se a Igreja Católica Romana. E, portanto, a sua pretensão é aqui especialmente considerada. Essa organização dirigida pelo Vaticano conseguiu estender a sua influência até às mais longínquas extensões da cristandade. Voltam a insistir no erro. Diz que a Igreja Católica confessa ser o canal que conduz a Deus. Mas não é isso que a Sociedade de Vigia faz, não é isso que ela escreve, não é isso que ela diz, não é isso que ela ensina. Como é que se chama isto? Isto é um tiro no pé. Continuando. Também que o Papa é a cabeça visível da Igreja, que é sucessor de Pedro, que é infalível e o único homem autorizado a interpretar a Bíblia. Quer dizer, parece que ficámos muito ofendidos de o Papa dizer que é o único meio de interpretar a Bíblia e autorizado por Deus para fazer. Mas não é isso que a Sociedade de Vigia faz, não é este tipo de afirmação que ela faz. Notem a Sentinela 62. Ela, isto é, a Bíblia, só pode ser entendida em companhia com a verdadeira organização visível de Deus. Como é que nós condenamos o Papa de afirmar que é o cabeça visível da Igreja e que só ele tem autoridade para interpretar as Escrituras? Condenamos isto quando nós fazemos a mesma coisa. Continuando. A chefia da Igreja era uma posição demasiadamente sublime para ser confiada a uma criatura imperfeita, ainda que fiel, como Pedro, sem falar na concessão de responsabilidade a uma sucessão de papas de Roma. O que é que a Sociedade de Vigia está a criticar? Que o papel da Igreja, a função da Igreja, era uma responsabilidade muito séria para ser confiada a um homem como Pedro. Embora Pedro seja fiel, mas era uma carga demasiadamente grande para ele. Por isso nunca iria acontecer. Então, mas espera aí. Nós estamos a condenar a Igreja Católica de pegar em Mateus 16:18 e dizer que Pedro foi o primeiro Papa. E que ele não tinha autoridade nem capacidade para aguentar o peso da Igreja. Mas não é isso que nós dizemos. Vejam a Sentinela de 2007.
Todos na congregação encaram como dever sagrado seguir e apoiar as orientações vindas do escravo fiel e do seu corpo governante. O que é que nós estamos a dizer aqui? Que o escravo fiel é uma classe santa que todos nós temos o dever, e é um dever sagrado, apoiá-lo e segui-lo. Até, mas não é isso. Não foi essa a crítica que nós fizemos à Igreja Católica neste livro, Seja Deus Verdadeiro. Então diz o roto ou nu porque não te vestes tu? O que é que está a passar aqui? Vamos continuar. Cristo Jesus está vivo para todo o sempre e não necessita de ter um homem na terra como cabeça visível da Igreja ou como seu representante pessoal. Cristo Jesus vive no céu e enviou o Espírito Santo para dirigir a Igreja na terra. Aquilo que está aqui neste livro realmente é verdade, né? Que realmente o Espírito Santo está na mão do Cristo e Cristo dirige a congregação por meio do Espírito Santo. Não precisa de nenhum cabeça, de nenhum corpo de homens para dirigir, porque ele próprio dirige pelo Espírito. Isto é verdade. E eles estão a criticar a Igreja Católica por o Papa se identificar como uma pessoa visível a quem Cristo usa para. Mas é essa a afirmação que nós fazemos nas nossas publicações. Que existe um corpo dirigido pelo Cristo e é por meio desse corpo que nós temos a orientação de Cristo. Vejam a Sentinela de 76, 1 de maio. Por meio dela, isto é, por meio da organização, entramos em contacto íntimo com Jeová e com o seu Filho. Esta é a única organização que ele usa. Até, mas não é isso que nós estamos a dizer. Que nós somos o canal exclusivo, é a única organização, o meio de chegar e ter intimidade com o Pai e com o Filho. Como é que nós criticamos a Igreja Católica quando nós temos o mesmo comportamento? Isto chama-se dissonância cognitiva. Alguma coisa não está bem. A maneira de pensar é diferente da maneira de agir. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem aqui. Continuando. Parágrafo a seguir. Construírem os homens uma organização na Terra e a chamarem de a Igreja, alegando que ela é a Igreja verdadeira de Deus, constitui uma violação da palavra de Deus, como será a seguir demonstrado. Notem o que é que está aqui a dizer. Que os homens terem a ousadia de criar uma organização e a chamarem de Igreja verdadeira vai contra a palavra de Deus. Nós estamos a criticar a Igreja Católica de fazer esta afirmação. Mas o que é que nós dizemos com relação a isso? Notem a Sentinela de 61. A classe do escravo tem servido como canal coletivo exclusivo de Deus para a corrente da verdade bíblica que se dirige aos homens na Terra. Então o que é isto? Não estamos nós a dizer que somos um canal exclusivo. Se nós dizemos que somos um canal exclusivo, como é que nós temos a ousadia de condenar a Igreja Católica por fazer a mesma afirmação? Como é que é possível isso? Continuando, e para finalizar, e esta que nós vamos ler é checkmate, está bem? Checkmate. Vejam, parágrafo 10. A adoração de imagens não passa de demonismo. E estes demónios também estabeleceram diante dos homens outras imagens, além das de pedra e de madeira, para que o homem as adorasse e venerasse. A quem é que acham que se está a referir? Olha, há outras imagens, há outras formas de idolatria sem ser as imagens. Há outras. Quais são? Vamos ver. A pretensão de todas as organizações religiosas é que a adoração a Deus deve ser feita mediante uma ou outra das múltiplas organizações religiosas, com seus grandes e pequenos sistemas clericais como representantes de Deus. Elas também são imagens, obras das mãos dos homens e destinadas à destruição com todas as outras formas de idolatria. Nota, isto não sei se dá para rir, se dá para chorar, não sei. Ainda vou ver, ainda vou avaliar isso. Notem o que diz aqui, que essa ideia de criar organizações religiosas que representam a Deus, fazer isso é como o pecado da adoração de imagens. É o que diz aqui. Elas também são imagens. Estão destinadas à destruição por serem formas de idolatria. O que é que se está a passar aqui? Então, mas será que nós não nos enxergamos? Como é que nós podemos condenar a Igreja Católica de ter criado um império religioso, que é um império religioso, quando nós fazemos o mesmo? E que é o canal exclusivo de Deus, é o meio de Deus usar e conduzir a verdade até aos humanos na Terra. Será que nós não nos conseguimos enxergar? Diz o roto ao nu, porque não te vestes tu? Será que isto não é uma evidência de dissonância cognitiva? Aquilo que nós pensamos é diferente daquilo que nós fazemos?
e não percebemos a razão. O que é que está por trás disso? O falso profeta é como o peixe. O peixe morre pela boca. Assim como o falso profeta morre pela boca. É uma questão de tempo. E o pior inimigo do falso profeta é o fator tempo. O tempo descobre e deixa à nu um falso profeta. Ele até se contradiz, nem sabe o que é que já disse e aquilo que pode dizer. Não sabe. Porque o alinhamento não é o espírito da verdade, mas é o espírito do anticristo. Será que nós não conseguimos enxergar isso? Será que não temos inteligência associativa e associar ideias para perceber o que é que está a passar? Aquilo que está a passar com a Sociedade de Torre Vigia é aquilo que está a passar com a Igreja Católica. Só que a única diferença é a Virgem Maria é nossa mãe e as Senhoras de Jeová encaram a Sociedade de Torre Vigia como nossa mãe. O pano de fundo é o mesmo. Por isso aquilo que nós temos que fazer é apenas usar de inteligência associativa. Associar ideias. Assim como a Virgem Maria, a mãe, está para os católicos, assim a Sociedade de Torre Vigia está como mãe para 8 milhões de pessoas, de Senhores de Jeová. Não há dúvidas. É só associar as peças. E houve um comentário de um amigo que já está desperto, há 1 ano e meio, mais ou menos, quando ele despertou, e ele disse-me, olha, eu quando vi a palavra mãe associada à organização no mesmo prato, pronto, eu aí já percebi o que é que estava a passar. E é isto que está a acontecer, está bem? A organização está a ser encarada como mãe, assim como a Virgem Maria é encarada como mãe para os católicos e é venerada em seguida por eles. Por isso a Virgem Maria hoje está como uma mediadora secundária, assim como a Sociedade de Torre Vigia está como uma mediadora secundária de 8 milhões de pessoas. Esse papel não existe. Mediador secundário não existe. Isso é apenas uma apropriação ilícita de um lugar, de uma função de Cristo, não para promover Cristo, mas para roubar as ovelhas do Cristo. Por isso vamos chegar ao fim deste vídeo e deixar bem claro que assim como a Igreja Católica substituiu Cristo pela Virgem Maria, assim a Sociedade de Torre Vigia substituiu Cristo por uma organização. O que é o anticristo, segundo a definição dada pela Sociedade de Torre Vigia, é qualquer organização que tenta ocupar o lugar de Cristo. Nós temos o exemplo dos telefones. Há o telefone que sai, o Samsung S24, e depois sai a versão S24 Plus. E é isto que a Sociedade de Torre Vigia tem vendido, tem publicitado para 8 milhões de pessoas. Aceitamos Cristo, sim, Ele é a nossa salvação, mas pregamos um Jesus Cristo Plus. Isto é, Jesus Cristo mais Sociedade de Torre Vigia. Qual é o objetivo disto? Obscurecer a Cristo e enfatizar uma organização. Por isso isto é um discurso de alguém que rouba ovelhas. E aquilo que vos deve convencer são passagens bíblicas. Estivemos a ver 1 Timóteo 2,5, que há um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo. Por isso diz que o mediador é um, não são 2 homens, nem 3, nem 9 homens, é um homem. E diz que é homem. Não diz que é o primogênito, unigênito, a palavra. Porquê? Porque se dissesse que era um primogênito, um unigênito, iria transferir esse papel para os céus e deixaria desocupado o papel terrestre. E haveria de haver pessoas que se iriam aproveitar e ocupar esse lugar que somos nós aqui na Terra. Não. Jesus diz homem, esfera terrestre. Por isso não há lugar para mediadores secundários. Há um homem, esfera terrestre já está ocupada por homens. Por isso não há candidatos, não há vagas para outros homens, que é um homem. E depois notamos a fabricação de doutrinas, não é? Em que eles dizem que são pessoas profetizadas, que os 9 homens dizem que, assim como as Escrituras apontavam para o Messias, também nos encaminham ao unido corpo de cristãos ungidos. Isto é uma doutrina construída e herética, focar em homens e não em Cristo. Lá está a noiva a armar-se em pavão, a abrir as penas, mas essas penas de pavão é do pavão, não é da pavoa. Por isso a glória é do Cristo, não é da noiva. Por isso a noiva tem-se comportado de forma imodesta, insensata. Esta noiva não vai subir ao altar. Quando diz nós estamos profetizados e vêm as penas de pavão. Quando devia aprender a dar a glória a Cristo e não a se autopromover.
Por isso o que a noiva tem feito é desviar o papel invisível do Cristo para um papel visível de homens. Isso não pode ser feito. Nós estamos profetizados nas Escrituras. Por favor. É verdade que vocês estão profetizados nas Escrituras. Sim. Mas como ladrões de ovelhas, como falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas. Vocês estão profetizados como o anticristo. A Escritura serve para nós conseguirmos identificar falsos mestres. O apóstolo João, na primeira e segunda carta, a preocupação dele foi essa. Cuidado com falsos mestres. O mesmo se passa hoje. Cristo não profetizou que alguém iria ocupar o seu lugar, que alguém iria ser um mediador secundário. Não, isso não está profetizado. Aquilo que Cristo profetizou foi a vinda de muitos malandros. Os malandros, sim, estão profetizados. Falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, o anticristo. Isso sim está profetizado. Por isso esta pertença à noiva tem sido muito ousada, atrevida e descarada. E abre as asas tipo um pavão. O abrir de asas é do noivo, não é da noiva. A noiva tem que ser discreta. Se a sociedade de vigia não conseguiu aprender isso, que olha para a criação animal, que deixa o nível para conseguir perceber que uma pavoa é discreta. Quando o pavão abre as asas é para cortejar a fêmea. Por isso a fêmea é cortejada. A noiva é cortejada. Não ocupa o lugar do noivo. E tivemos a ver também, em Efésios 5, quando fala do homem e da mulher, a união entre homem e da mulher, e que o apóstolo Paulo estava a trazer a atenção, que aquilo era um grande segredo sagrado, porque referia-se à união entre Cristo e a Igreja. Perceber que entre Cristo e a Igreja não há mediadores. Esse tipo de infiltração para ser um mediador entre Cristo e pessoas, isto é o espírito do anticristo. Alguém que tenta ocupar o lugar do Cristo, conforme o apóstolo João descreveu, cuidado com o espírito do anticristo. Depois tivemos a ver o lado esotérico, oculto, místico, por trás desta tentativa da sociedade de vigia se encaixar como uma mediadora secundária. Tivemos a comparar com a Virgem Maria, porque a Virgem Maria, os católicos pegam em Apocalipse 12, pegam em Gálatas 4 e dizem que Maria é a rainha dos céus, que teve um filho varão, que há de governar as nações, e materializaram na Igreja. Por isso a Maria é nossa mãe e ela tem que ser venerada e é uma mediadora, ela é intercessória, é uma mediadora secundária para os católicos. Por isso ninguém chega a Deus a não ser por Maria. É claro, está lá Cristo, mas Maria tem papel secundário. Isso acontece na sociedade de vigia. Por isso as testemunhas de Jeová encaram a sociedade de vigia como um meio de chegar a Deus. Eu já ouvi aqui na congregação uma irmã dizer que a organização vai nos dar a salvação. Quer dizer, esta irmã é que mereceria uma reunião de auxílio. Que profanação é essa? Que heresia é essa? Mas olha, eu vou acabar o vídeo por aqui. E só deixar bem claro que hoje tivemos a ver um bocadinho deste lado mais esotérico e tentar ver o ensino oculto de Mãe, de Maria, Igreja Católica, a adoração de imagens continua, a adoração à organização continua, e está na publicação Seja Deus Verdadeiro, e para a semana vamos ver um pouco mais. E vamos ver o precedente bíblico, e temos que ir às escrituras hebraicas e ver o vínculo que existe entre a sociedade de vigia hoje com a deusa Asherá, que curiosamente é omitido na tradução do Novo Mundo. Ainda tenho que ver bem o porquê disso, se tiver tempo. Por isso nós vamos ver o precedente bíblico com a deusa Asherá e com a deusa Ártemis, que é a deusa dos Efésios. O que é que a sociedade de vigia tem a ver com estas deusas? Por isso isto faz-me lembrar um bocadinho aquele Brando e o Constantino, a fama que vem de longe. Por isso a sociedade de Torre de Vigia, o lado esotérico da sociedade de Torre de Vigia, é uma fama que vem de longe, desde a deusa Asherá. E para a semana, se Cristo o permitir, falaremos sobre isto.